Bem-vindos a mais um panorama do Antigo Testamento. Nós estamos dando continuidade, então, dentro dos últimos profetas, segundo o cânon hebraico, e agora nós vamos abordar o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, ele é um livro bem complexo, ele tem bastante escatologia dentro dele, e o profeta Ezequiel era um profeta e sacerdote de Judá. Então, ele vai junto com o povo cativo para a Babilônia. Ele é sacerdote por ser filho de um sacerdote, mas você não vai encontrar na profecia de Ezequiel nenhuma vez citando que ele estava exercendo o ofício, mas você vai entender, lendo a profecia de Daniel, que ele tinha todo o conhecimento de todas as práticas sacerdotais e de como o templo funcionava. A deportação do sacerdote Ezequiel vai ser a terceira deportação, vai ser junto então com Mardoqueu e Esther. O profeta também é contemporâneo de Daniel e Jeremias, então você verifica que Deus está atuando por intermédio de Daniel dentro do palácio, com Jeremias com aqueles que ficaram para trás, e Ezequiel vai fazer um trabalho muito importante junto aos judeus que foram deportados para a Babilônia e se encontram naquela região sem saber o que fazer, mas Ezequiel vai pregar a esse povo, indicando o que eles estão fazendo naquela localidade e como Deus há de restaurar todas as coisas. Então a missão de Ezequiel, enquanto profeta de Deus, é falar de modo que ele seja conhecido como um profeta dentro do povo, para que o povo entenda que há um profeta de Deus entre eles. Então Ezequiel é instruído a falar com as próprias palavras de Deus aos hebreus. Isaías, ele teve os seus lábios preparados por uma brasa viva. Jeremias teve o toque da mão de Deus em seus lábios, e Ezequiel foi dado um rolo para comer. Cada um desses três profetas foi preparado para a sua tarefa. Então Ezequiel, ele vai enfatizar um ponto muito importante. O Espírito veio a ele, levantou-o e falou-lhe como Deus. E isso vai ficar claro quando nós vamos lendo as profecias de Ezequiel. Então ele é o primeiro que vai chamar a atenção, vai despertar a atenção do povo para a presença do Espírito Santo. Provavelmente Ezequiel, então, ele vai ouvir a pregação de Abacuque e Sofonias. Então você vê que o povo continua apático e em prostituição declarada. E o ministério, então, de Ezequiel, ele vai ser cumprido para falar por parábolas a um povo rebelde e de dura cerviz. Olha uma coisa muito interessante, em dado momento, o Messias também vai falar ao povo por parábolas. São 1273 versículos, dos quais 821 deles são proféticos. O período, então, ministerial vai de 30 até 52 anos, aproximadamente. 65% desse livro ele é profético, ele vai falar a respeito de coisas que ainda não aconteceram. Então, ele vai anunciar fatos futuros. O nome de Ezequiel quer dizer fortalecido por Deus. E o ministério de Ezequiel vai retratar o ministério do Messias, na figura do Filho do Homem. Então, quando nós vamos ler o livro de Ezequiel, toda vez que ele fazer a referência Filho do Homem, é muito interessante você estar atento, ler, verificar qual é o contexto naquilo que está sendo inserido, porque muitas das vezes você vê que isso retrata cabalmente o ministério do Messias. Então, Ezequiel, ele vai ter uma pregação pré-exílica e exílica. E Ezequiel, ele vai perder a esposa no 4º ano da deportação e ele vai ser orientado a não chorar pela esposa. E isso tem tudo a ver com o fato que Israel está recebendo um juízo da parte de Deus. Então, ele fala para o seu profeta, para o seu sacerdote não chorar pela sua esposa, para fazer aquele contraponto do que está acontecendo com o próprio Deus e Israel. Então, Israel está indo para o cativeiro por causa que pecou, que não atentou para as leis, ordenanças, estatutos e mandamentos. E o livro todo vai deixar bem claro que Deus ele continua a se fazer presente, ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, ele tem controle sobre todos os fatos passados, presentes e futuro, ele está direcionando a história. Então o livro de Ezequiel vai dar essa noção, quando nós estamos lendo ele e nos aprofundando.
A partir daí, então, a gente pode entrar na divisão do livro. A gente pode verificar como nós podemos dividir o livro de Ezequiel. Então, uma divisão aceitável seria essa: do capítulo 1 até o 3, vida e chamado; do 4 ao 24, profecia contra Jerusalém; do 25 ao 32, profecia contra as nações; do 33 ao 39, salvação de Israel; e do 40 ao 48, os fatos que vão dizer a respeito do futuro vindouro. Então vamos iniciar, propriamente dito, no capítulo 1, vida e chamado de Daniel. Então aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. Então o livro ele deixa bem claro quando os fatos aconteceram. Então fica muito fácil você chegar a analisar, dentro do contexto histórico, quando os fatos realmente aconteceram. Ele te dá uma localização geográfica. Ele diz que esses fatos aconteceram na proximidade do rio Quebar. Então fica muito fácil você identificar e verificar o que aconteceu nesse local. E você vai verificar que nesse local existia uma concentração de antigas colônias judaicas. E você vê a data que essa concentração arqueológica foi encontrada. Só rememorando algo que eu não disse ainda com detalhe, mas quando a gente fala que Ezequiel provavelmente tinha de 30 até 52 anos, é dito isso em cima do fato do ofício sacerdotal, que era exercido entre 30 e 50 anos, segundo Números 4, do 3 ao 4. Então, se além de profeta ele tinha realmente o ofício sacerdotal, se ele exercia esse ofício, mesmo que de uma forma um pouco mais rudimentar por não estar no templo, então, fatalmente, ele deveria estar no período ativo da vida dele e que seria de 30 até 52 anos. Então, essa é a conexão dos 30 até os 52 anos, data provável do ministério de Ezequiel. Continuando então, do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: tinha a semelhança de um homem. Cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e as suas pernas eram retas, e as plantas dos seus pés como uma planta do pé de um bezerro, e luziam como o brilho de bronze polido, e tinham mãos do homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e todos os 4 tinham seus rostos e suas asas assim. Uniam-se as suas asas umas às outras, e elas não se viravam quando andavam, cada qual andava para diante de si. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham o rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também tinham todos os 4 o rosto de águia. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas em cima, cada qual tinha 2 asas que tocavam as de outro. 2 cobriam os corpos deles, e cada qual andava para si adiante de si. Para onde o espírito havia de ir, iam, não se viravam quando andavam. Então essa é a descrição que Ezequiel vai fazer quando ele tem essa visão. E aí a gente vai ter então a visão de Ezequiel e a própria questão dos querubins que estão ali sendo descritos. Então, no capítulo 1, versículo 10, então à direita como homem, à esquerda como leão, aí depois como boi e como águia. E aí você vê uma descrição dos querubins, e é uma descrição que a gente vai ver mais à frente em Ezequiel 10, do 1 ao 22. Ele volta a essa visão. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Por cima do firmamento que estavam sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Então Ezequiel ele tem a visão dos 4 seres viventes, ele tem a visão das 4 rodas, ele tem a visão do trono de Deus. Nós vamos ver isso lá em Apocalipse. Ezequiel tem essas visões, as mesmas visões que João vai ter. É muito interessante. Você vê que Deus ele se revela a Ezequiel. Deus revela aquilo que ele vai revelar no final dos tempos para João. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. Então aí você tem que prestar atenção que vai estar se falando a respeito da glória de Deus rodeando o templo,
e aí vai falar do estado eterno, vai falar da presença de Deus no templo, a habitação no templo, a sua partida. Então, em algum momento, Ezequiel vai descrever que a presença de Deus deixa o templo, vai falar do retorno, e aí o próprio retorno do rei, Ezequiel 43, do 1 ao 5, e vai falar que novamente, no futuro, a glória estará enchendo o templo de novo, o templo será reabitado. Então, o tempo todo, Ezequiel está falando do início da sua profecia até o final dela, a respeito dos aspectos do templo de Deus, da presença do próprio Deus, habitando no templo, o Deus entre as pessoas, a glória dele enchendo a sua casa e o retorno do rei. Então, Ezequiel, ele é muito profundo e ele vai bater muitos pontos que são significativos para o cristão, para aquele que vai ler e tentar compreender o que está escrito em Apocalipse. Então, muito do que está aqui vai ajudar a que nós tenhamos uma boa interpretação que se encontra no Novo Testamento. Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando eu falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Como eu disse antes, então, Ezequiel é o primeiro a chegar e trazer atenção, focar os olhos na presença do Espírito, a ação que o Espírito faz sobre o homem. Então, entrou o Espírito em mim quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Então, preste atenção, filho do homem. A palavra filho do homem, quando nós olhamos para essa palavra, o que está escrito no original aqui é o mesmo que está escrito lá em Gênesis. Lá em Gênesis, a gente tem o filho de Adão. Então aqui nós temos vitória sobre o que lhe causou a queda. Então quando ele chega e traz à tona a questão do filho do homem, ele está rememorando aquilo que aconteceu com o homem desde o seu princípio. Ele traz essa tona. A partir daí nós percebemos porque alguns autores eles utilizam essa temática em seus livros. Por exemplo, Crônicas de Nárnia. Quando você olha para os escritos de C.S. Lewis em Crônicas de Nárnia, você vê que ele fala os filhos de Adão e os filhos de Eva. Então, quando ele faz isso, é uma forma de ele rememorar o que está escrito na própria Escritura, que é importante, é rememorar aquilo que aconteceu ao homem. Então, dessa forma, Deus está indicando que o filho de Adão, o intermédio do homem que caiu, ele realmente vai ter que obter vitória sobre tudo aquilo que lhe causou a queda. Então, em algum momento, ele vai ter que ser reerguido. E como ele é reerguido? Pela ação vivificadora do Espírito. Então, ali, filho do homem, põe-te em pé, falarei contigo. Você não vê a ação dele se colocar em pé, mas ele diz que entrou o Espírito nele. E porque o Espírito entrou nele, é que ele se pôs de pé. Quem colocou ele de pé foi o Espírito. Então não foi capacidade humana inata. Foi o Espírito que o reergueu, o colocou de pé. Então nós temos o primeiro Adão, que é chamado de alma vivente, e temos o segundo Adão, que é chamado de Espírito vivificador. Está entendendo por que Paulo chega a essas conclusões quando ele escreve o livro? É porque já está tudo escrito no Antigo Testamento. Basta que nós venhamos a ler, entender e compreender, e aí vamos ter uma ideia de por que Paulo escreveu com tais palavras no Novo Testamento. Qual era o conhecimento de Paulo? Todo o Antigo Testamento, toda a revelação de Deus, tudo que Deus falou para ele e que deixou claro. Porque antes Paulo lia o Antigo Testamento, mas com a presença do Espírito Santo, ajudou com que Paulo colocasse as lentes corretas, que ele olhasse o texto e ele visse maravilhas que ele não lia anteriormente. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Então, o ministério de Ezequiel era um ministério de alerta. Ele era um atalaia, ele era aquele que tinha que ver os fatos e tinha que alertar para que as pessoas viessem a tomar cuidado e pudessem salvar a própria vida. Então o ministério do profeta era o de alertar. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. E é nesse ponto que é interessante rememorar aquilo que eu já tinha dito. Ezequiel ele tinha que se fazer presente de modo que as pessoas identificassem que no meio deles havia um profeta.
porque Deus tinha agido com Ezequiel da mesma forma que ele tinha agido com Isaías. Com Isaías ele purifica com a brava viva, com Jeremias ele purifica com o toque da mão nos seus lábios, e com Ezequiel ele vai dar a Ezequiel de comer um rolo. E esse rolo é a palavra de Deus. Então isso é a preparação de Ezequiel para o ministério que ele há de executar. E nós vamos ver esse tom de alerta em Ezequiel 3,18 e em Ezequiel 3,19. A partir daí, a gente então entra na profecia contra Jerusalém, lembrando que isso aqui é apenas um rápido panorama. Tu, ó filho do homem, toma essa espada afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e as fará passar pela sua cabeça e pela sua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás o cabelo. Então o capítulo 5 ele vai falar com muita profundidade acerca de coisas que vão acontecer. Então, quando nós começamos a desmembrar esse capítulo 5, nós vamos identificar partes. Então uma dessas partes ele vai queimar no fogo, e isso vai simbolizar todos aqueles que serão afligidos e atingidos por peste e fome. A outra parte ele vai chegar e ferir com espada ao redor da cidade, e isso vai simbolizar todos aqueles que cairão à espada. A outra parte serão aqueles que serão espalhados e perseguidos, serão os exilados, serão os que serão retirados da terra. E o texto continua e vai dizer que ainda uma parte estará presa na aba das vestes. Então estes permanecerão no território de Judá. Não serão levados para cativeiro, permanecerão com vida. Mas é uma pequena porção, uma porção que vai ficar presa na aba. E dessa porção ele ainda retira alguns para poder lançar ao fogo. Então isso quer dizer que alguma coisa ainda acontecerá com esses. Quando nós lemos então as profecias de Isaías, que ele fala que se a 10ª parte ficar, tornará a ser destruída, nós começamos a entender o que o texto está dizendo. Então, esse pouco que ficar ainda será destruído, porque ficará um pouco mais do que a 10ª parte. Então as profecias elas estão se unindo, elas não se leem separadas. Então, você vê que os profetas estão falando sobre o mesmo fato em tons distintos, com suas próprias palavras, mas a mensagem é uma só. Capítulo 11, a restauração de Israel, diz ainda: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. E eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então você vê ele dizendo isso do próprio nação de Israel. Em dado momento, eles serão recolhidos das terras para onde foram lançados. Peraí, mas eles não foram lançados só para a Babilônia? Naquele momento eles foram levados para a Babilônia, mas ele está falando da nação como um todo e ele está falando para todos os tempos. Então, da Babilônia eles foram para inúmeros locais, alguns retornaram para Israel e outros se estenderam para alcançar os limites do império conhecido. Então eles começaram a fazer ofícios em outras terras e começaram a se enriquecer e começaram a ganhar territórios. Então você vê que hoje em dia nós temos judeus espalhados por toda a face da terra. Em dado momento, a palavra de Deus diz que eles serão recolhidos das terras para onde foram lançados e voltarão ao território de Israel. Só depois disso é que Deus vai tirar o coração de pedra e dar a eles o coração de carne. E isso está muito claro quando nós temos a oportunidade de conversar com o judeu que retornou para Israel. Ele chega e explica: olha, eu não sei porquê. Eu estava muito bem na terra onde eu estava, mas eu resolvi voltar. Ah, mas você é religioso. Não, não sou religioso, não creio em Deus, não creio em nada. Eu simplesmente achei que eu tinha que vir para cá. Então os judeus estão retornando para a sua própria terra e não estão retornando porque eles são fiéis às Escrituras. Eles estão retornando porque existe algo dentro deles que ordena com que eles venham a voltar, mas eles não conseguem explicar o que é. E aqui nós verificamos o que é que ordena ele voltar. É a palavra de Deus. Deus está indicando que isso há de acontecer com os judeus. Eles serão novamente unificados no seu território.
E a partir daí, Deus vai tirar o coração de pedra e vai dar um coração de carne. Quando isso vai ocorrer? Período da tribulação. Quando é aberto o sexto selo. 12.000 de cada tribo são selados, e eles passam a ler, entender e compreender as Escrituras. Tudo aquilo que estava oculto agora passa a ser revelado. E aí eles começam a pregar audaciosamente no período da tribulação. E começam a conhecer o próprio Deus deles novamente. Filho do homem, que provérbio é esse que vos tendes na terra de Israel? Prolongue-se o tempo e não se cumpra a profecia. Farei cessar esse provérbio, e já não se servirão dele em Israel, mas dize-lhes, os dias estão próximos e o cumprimento de toda a profecia. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. Então Deus está falando, olha, por mais que vocês venham a dizer que as profecias não se cumprem, elas se cumprem e começarão a se cumprir agora numa escala bem mais rápida. Farei cessar esse provérbio. Então você vê que tudo aquilo que os profetas andavam alertando está acontecendo. Eles foram para cativeiro por causa que as profecias de alertas não foram ouvidas. Tudo que os profetas disseram estava acontecendo naquele exato momento. Mas não só isso. Deus tinha inúmeras outras profecias, e da mesma forma que estas estavam se cumprindo, era para que eles viessem a ter certeza que as próximas iriam se cumprir também. Engraçado que isso não é a primeira vez que ocorre e não vai ser a última, e quando nós olhamos para o Novo Testamento, novamente Pedro tem a necessidade de alertar a respeito dessa preocupação com o cumprimento das profecias, porque Pedro vai escrever lá em 2 Pedro 3,4: onde está a promessa da sua vinda? De alguns que andam dizendo isso. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas quando menos se esperar, as profecias estarão se cumprindo numa velocidade como nunca se viu antes. Nos nossos próprios dias, existem inúmeras profecias destes livros que estão se cumprindo. Todas as profecias que fazem alusão ao retorno de Israel à sua própria terra estão se cumprindo nos dias atuais. Tem profecias específicas sendo cumpridas, porque existem profecias que dizem que a primeira leva, ela retorna do norte. Então, ela se cumpriu em dado momento, quando o povo retornou do norte. Então, temos livros que analisam com detalhes o cumprimento dessas profecias. Nós estamos passando por inúmeros cumprimentos proféticos e não estamos, ao menos, percebendo que esses fatos estão acontecendo. Capítulo 13 vai falar sobre juízo contra os falsos profetas, o capítulo 14, o juízo contra os idólatras, e assim a gente passa desses capítulos e entra, propriamente dito, no capítulo 16.